Olá, seja bem-vindo ao canal Seu Bolso, Seu Dinheiro. Vamos conversar um pouco sobre uma decisão judicial que pode colocar um dinheiro inesperado na sua conta, um dinheiro que é seu por direito e que pode ter sido pago indevidamente nos últimos anos. Trata-se da restituição de parte do imposto sobre a transmissão de bens imóveis, o famoso ITBI. Vamos analisar como as prefeituras de todo o Brasil podem ter calculado esse imposto de forma errada, o que o Superior Tribunal de Justiça decidiu sobre o assunto e, o mais importante, como você pode identificar se tem direito a essa devolução e quais passos seguir para reaver esses valores. A informação impactante é esta: a base de cálculo que a prefeitura do seu município usou para cobrar o seu ITBI, provavelmente o valor de referência do IPTU, foi declarada ilegal pelo STJ e a diferença paga a mais pode ser recuperada com juros e correção monetária. Se você tem alguma dúvida sobre o ITBI ou já passou por alguma situação parecida na hora de comprar seu imóvel, compartilhe sua história conosco nos comentários. Buscamos sempre ler e, na medida do possível, responder a todos os comentários para ajudar nossa comunidade a entender e proteger seus direitos. Uma decisão recente e de extrema importância do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, consolidou um entendimento que afeta diretamente o bolso de milhões de brasileiros que compraram um imóvel, seja à vista ou financiado, nos últimos 5 anos. A Corte Superior definiu, em caráter definitivo e com repercussão nacional, que a forma como a grande maioria das prefeituras calculava o ITBI estava incorreta e, francamente, era ilegal. Essa prática resultou em cobranças a mais e agora, quem pagou esse excedente tem o direito de pedir o dinheiro de volta. A questão central gira em torno da base de cálculo do imposto. O que é a base de cálculo? É o valor sobre o qual a alíquota do imposto, que é uma porcentagem, incide. No caso do ITBI, a lei, especificamente o Código Tributário Nacional, sempre foi clara ao dizer que a base de cálculo é o valor venal do imóvel. O problema começou na interpretação do que seria esse valor venal. As prefeituras, em uma atitude para facilitar a arrecadação e, convenhamos, muitas vezes para aumentar essa arrecadação, criaram um mecanismo próprio. Elas estabeleceram um valor venal de referência, que frequentemente era o mesmo valor utilizado para o cálculo do IPTU, ou um valor ainda maior, estipulado unilateralmente pela administração municipal. Assim, na hora de você pagar o ITBI, a prefeitura simplesmente olhava o valor da sua transação, aquele que estava na escritura, e comparava com esse valor de referência. Se o valor da sua compra fosse menor, a prefeitura ignorava o valor real do negócio e cobrava um imposto sobre o valor de referência, que era mais alto. O STJ, ao julgar essa questão sob o rito dos recursos repetitivos, no tema de número 1113, colocou um ponto final nessa discussão. A decisão estabeleceu que essa prática é ilegal. O valor que deve ser usado como base para o cálculo do ITBI é o valor da transação, ou seja, aquele que você efetivamente pagou pelo imóvel e que consta na sua escritura de compra e venda. Esse valor declarado por você, comprador, tem presunção de boa-fé, ou seja, presume-se que ele reflete o valor real de mercado. A prefeitura não pode simplesmente descartá-lo e usar um valor de referência que ela mesma criou. Para entender a profundidade dessa decisão, precisamos detalhar as 3 teses que foram firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça, pois elas são o fundamento legal para qualquer pedido de restituição. A primeira tese diz o seguinte: a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizado como piso de tributação. Isso é fundamental. O valor venal, para fins de ITBI, não é e nunca deveria ter sido o mesmo valor venal para fins de IPTU. Por quê? Porque são tributos com naturezas diferentes. O IPTU incide sobre a propriedade e seu cálculo é feito de forma massificada,
com base em uma planta genérica de valores aprovada pela Câmara de Vereadores, que leva em conta fatores gerais, como a localização, a metragem quadrada da região e o tipo de construção, mas não as particularidades de cada imóvel. Já o ITBI incide sobre a transmissão, a venda, um negócio jurídico específico. O valor de mercado de um imóvel em uma transação real é influenciado por inúmeros outros fatores, que a planta genérica de valores do IPTU ignora completamente. Fatores como o estado de conservação do imóvel, as benfeitorias realizadas, uma reforma recente, a urgência do vendedor em vender ou a necessidade do comprador em adquirir aquele imóvel específico. Tudo isso influencia o preço final, o valor real de mercado. Portanto, vincular o ITBI ao valor do IPTU é uma simplificação que gera uma distorção e, na maioria dos casos, um prejuízo para o comprador. A segunda tese firmada pelo STJ é talvez a mais importante para o cidadão comum. Ela estabelece que o valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio, conforme o artigo 148 do Código Tributário Nacional. Vamos traduzir isso. Quando você e o vendedor fecham um negócio e registram na escritura que o imóvel foi vendido por, digamos, R$400 mil, a palavra de vocês tem peso. A prefeitura deve, a princípio, aceitar esse valor como verdadeiro e calcular o ITBI sobre ele. Essa é a regra. A presunção é de que vocês agiram de boa fé e declararam o preço correto. A prefeitura pode discordar? Sim, ela pode. Ela pode achar que o valor declarado está muito abaixo do mercado e que houve uma tentativa de pagar menos imposto. Contudo, e este é o ponto crucial, ela não pode simplesmente ignorar o valor declarado e impor o seu próprio valor de referência de forma automática. Se a prefeitura desconfia do valor, ela é obrigada a iniciar um procedimento formal, um processo administrativo específico para aquele caso. Nesse processo, ela teria que notificar o contribuinte, apresentar suas razões, mostrar suas provas de que o imóvel vale mais do que o declarado e dar ao cidadão o direito de se defender, de apresentar seus próprios argumentos e provas, como avaliações de outros imóveis na região, por exemplo. O que as prefeituras faziam era pular toda essa burocracia que garante o direito de defesa do contribuinte e simplesmente impor o valor que lhes era mais conveniente. Isso, segundo o STJ, viola frontalmente a lei. Finalmente, a terceira tese amarra as outras duas e reforça a ilegalidade da prática municipal. Ela diz que o município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido de forma unilateral. A palavra-chave aqui é unilateral. A prefeitura não pode, sozinha, dentro de um gabinete, criar uma tabela de valores e dizer que aquela é a verdade absoluta para todas as transações imobiliárias da cidade, desconsiderando a realidade de cada negócio. Ao fazer isso, a administração tributária estava, na prática, invertendo o ônus da prova. Em vez de a prefeitura ter o trabalho de provar que o valor declarado pelo contribuinte estava errado, era o contribuinte que, se quisesse pagar o valor justo, teria que provar que o valor de referência da prefeitura estava errado. Uma tarefa quase impossível para o cidadão comum. O STJ corrigiu essa injustiça. A responsabilidade de provar que o valor do negócio não é real é do fisco municipal, e isso só pode ser feito através do processo administrativo adequado, respeitando o direito ao contraditório e à ampla defesa. Essa decisão, portanto, não é uma questão de interpretação menor, mas um realinhamento completo do procedimento de cobrança do ITBI em todo o território nacional, protegendo o contribuinte de arbitrariedades e cobranças excessivas. Diante de tudo isso, a pergunta que todos estão fazendo é:
Quem tem direito a pedir essa restituição? A resposta é bastante direta. Tem direito toda e qualquer pessoa, física ou jurídica, que comprou um imóvel nos últimos 5 anos e pagou o ITBI com base em um valor de referência estipulado pela Prefeitura, que era maior do que o valor efetivo da transação que consta na escritura ou no contrato de financiamento. O prazo para pedir a devolução de tributos pagos indevidamente é de 5 anos, contados a partir da data em que o pagamento foi realizado. Esse prazo é chamado de prescrição quinquenal. Portanto, se você pagou o ITBI em agosto de 2020, por exemplo, você tem até agosto de 2025 para entrar com o pedido de restituição. Se o prazo passar, infelizmente, você perde o direito de reaver o dinheiro, mesmo que a cobrança tenha sido ilegal. É crucial verificar a data de pagamento da sua guia de ITBI para saber se você ainda está dentro do prazo. Esse direito vale para qualquer tipo de imóvel, seja casa, apartamento, terreno ou sala comercial, e para qualquer tipo de aquisição, seja uma compra à vista, um financiamento bancário ou até mesmo uma arrematação em leilão. O ponto central é a forma como o imposto foi calculado e pago. Para que fique ainda mais claro o impacto financeiro dessa decisão, vamos a um exemplo prático e detalhado. Imagine a situação da senhora Helena, que realizou o sonho da casa própria em 2022. Ela encontrou um apartamento que se encaixava em seu orçamento e, após muita negociação com o proprietário, fechou a compra por R$350 mil. Este foi o valor real do negócio, que foi devidamente registrado na escritura de compra e venda no cartório. Na cidade onde a senhora Helena mora, a alíquota do ITBI é de 3%. Pela lógica e pela lei, o imposto deveria ser calculado sobre o valor da transação, ou seja, 3% de R$350 mil, o que resultaria em um imposto de R$10.500. No entanto, ao se dirigir à prefeitura para emitir a guia de pagamento do ITBI, ela foi surpreendida. O funcionário informou que para aquele imóvel, a prefeitura possuía um valor venal de referência de R$480 mil. Como este valor era superior ao valor da escritura, a prefeitura, seguindo sua prática ilegal, desconsiderou o preço do negócio e calculou o imposto sobre a sua própria avaliação. Assim, a senhora Helena foi obrigada a pagar 3% sobre R$480 mil, o que totalizou R$14.400. Ou seja, ela pagou R$3.900 a mais do que o devido. Com a decisão do STJ, a senhora Helena tem agora o direito de pedir a restituição dessa diferença de R$3.900. E não é só isso. Esse valor deve ser devolvido com correção monetária e juros, geralmente calculados pela taxa Selic, desde a data do pagamento indevido até a data da efetiva devolução. Isso significa que o valor a ser recebido será ainda maior do que a diferença original, para compensar a perda do poder de compra do dinheiro ao longo do tempo. Esse exemplo ilustra perfeitamente o tamanho do prejuízo que milhares de compradores de imóveis tiveram em todo o país. Se você se identificou com essa situação e acredita que pode ter direito à restituição, o próximo passo é entender como proceder. O caminho para reaver o dinheiro pode ter 2 etapas: a via administrativa e a via judicial. O primeiro passo, antes de mais nada, é organizar a documentação. Você precisará reunir todos os documentos relacionados à compra do imóvel. Os mais importantes são a escritura pública de compra e venda ou o contrato de financiamento, onde consta o valor real da transação, a guia de recolhimento do ITBI emitida pela Prefeitura, que mostra a base de cálculo utilizada por ela, e o comprovante de pagamento dessa guia,
que prova que o imposto foi efetivamente pago. Ter também o carnê do IPTU do ano da compra pode ajudar a comprovar a discrepância entre os valores. Com esses documentos em mãos, a primeira tentativa pode ser feita diretamente na prefeitura. Você pode protocolar um pedido administrativo de restituição na Secretaria da Fazenda ou de Finanças do seu município. Nesse pedido, você vai expor os fatos, anexar os documentos e fundamentar sua solicitação com base na decisão do STJ no tema 1113. É preciso ser realista. A chance de a prefeitura simplesmente acatar o pedido e devolver o dinheiro administrativamente é muito baixa. Muitas prefeituras tendem a negar ou a simplesmente não responder, forçando o contribuinte a buscar o judiciário. No entanto, em alguns municípios, essa via pode funcionar e é menos custosa. Caso o pedido administrativo seja negado, ou se a prefeitura não der uma resposta em um prazo razoável, o caminho a ser seguido é a ação judicial. Será necessário ingressar com uma ação de repetição de indébito tributário contra o município. Neste ponto, a presença de um advogado é indispensável. Esse profissional irá analisar toda a sua documentação, calcular o valor exato da restituição, incluindo juros e correção monetária, e preparar a petição inicial para dar entrada no processo. Dependendo do valor da causa, a ação pode tramitar nos juizados especiais da Fazenda Pública, que costumam ser mais rápidos. Se o valor for mais alto, o processo seguirá para a Vara da Fazenda Pública Comum. O juiz analisará o caso à luz da decisão vinculante do STJ, e a tendência é que a decisão seja favorável ao contribuinte, condenando o município a devolver os valores pagos a mais. É um processo que pode levar algum tempo, mas com a jurisprudência já consolidada pelo STJ, as chances de sucesso são altíssimas. É uma batalha judicial com um fundamento jurídico extremamente sólido, o que traz uma grande segurança para quem decide buscar seus direitos. É natural que surjam algumas dúvidas comuns sobre este procedimento. Uma delas é sobre o prazo. Reforçando, o prazo para entrar com a ação é de 5 anos a contar da data em que você pagou o imposto. Não perca esse prazo. Outra dúvida frequente é se isso se aplica a imóveis comprados na planta. Sim, o direito à restituição surge no momento em que a propriedade é efetivamente transferida para o seu nome e o ITBI é pago, o que geralmente acontece na entrega das chaves e na assinatura do contrato de financiamento ou da escritura definitiva. A lógica é a mesma. O que importa é a base de cálculo utilizada pela prefeitura no momento do pagamento do imposto. Algumas pessoas também se preocupam se o valor da transação declarado for muito baixo, o que poderia configurar uma fraude. É importante esclarecer que a decisão do STJ protege a boa-fé. Se o valor declarado na escritura é o valor real do negócio, não há o que temer. Caso a prefeitura suspeite de uma subavaliação para fins de sonegação, como já explicado, ela tem o direito de questionar, mas precisa fazer isso da forma correta, por meio de um processo administrativo, no qual ela terá que provar a fraude e não simplesmente impor um valor de referência. O ônus da prova é da prefeitura, não seu. Por fim, existe o receio de arrumar problema com a prefeitura. Buscar um direito na justiça não é arrumar problema, é exercer a cidadania. Você não sofrerá nenhuma retaliação por processar o município para reaver um valor que lhe foi cobrado indevidamente. É um direito garantido pela Constituição. Toda essa situação revela uma prática abusiva que se tornou comum por parte das administrações municipais e que agora foi devidamente corrigida pelo Poder Judiciário. O impacto dessa decisão é imenso, não apenas para o futuro, obrigando as prefeituras a mudarem seu modo de cobrança, mas também para o passado recente, abrindo essa janela de 5 anos para que os contribuintes lesados possam ser ressarcidos. É um lembrete importante de que o cidadão
deve estar sempre atento aos seus direitos e deveres tributários e não aceitar passivamente todas as cobranças impostas pelo poder público. Muitas vezes, por trás de uma guia de imposto, pode haver uma ilegalidade que gera um prejuízo significativo. Verificar seus documentos, buscar informação de qualidade e, se necessário, procurar orientação profissional são os melhores caminhos para garantir que você está pagando apenas o que é justo e devido, nem um centavo a mais. Por fim, embora as informações aqui apresentadas sejam detalhadas e baseadas em decisões judiciais consolidadas, a situação de cada pessoa pode ter particularidades. O cálculo exato da restituição, a análise dos documentos e a condução de um processo judicial exigem conhecimento técnico específico. Por isso, o ideal é sempre procurar um advogado especialista em direito tributário ou imobiliário para tirar suas dúvidas e entender melhor como buscar seus direitos. Consultar um profissional antes de tomar qualquer atitude, seja administrativa ou judicial, é a única garantia de que seu caso será analisado corretamente, que todos os prazos serão cumpridos e que seus direitos serão preservados da melhor maneira possível, maximizando suas chances de receber de volta o dinheiro que é seu.